Olá, meu nome é Rafaela Camargo Maia, sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Acaraú, e hoje, na disciplina de Biologia Marinha, nós vamos falar sobre ecologia de manguezais. O objetivo dessa nossa aula 1 é tratar sobre os conceitos relacionados a essa temática, assim como conhecer as principais funções ecológicas desse ecossistema, sua importância econômica e os principais fatores geradores de impacto. Vem comigo? Então, o que é o manguezal? O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre em regiões tropicais de todo o mundo. É caracterizado por uma vegetação lenhosa típica associado a outros componentes de flora e fauna, um substrato inconsolidado, ou seja, mole, e com frequente submersão de marés. Quando falamos de manguezal, frequentemente um outro conceito vem à tona. Você já viu um ambiente como esse? Estas são as marismas, também chamadas de salt marshes. Marismas são consideradas ecossistemas homólogos aos ecossistemas de manguezais. Por que homólogo? Porque elas se desenvolvem em regiões de costas protegidas banhadas por marés, ou seja, no mesmo tipo de ambiente que ocorre no manguezal. Entretanto, ela ocorre em zonas temperadas e subpolares, enquanto os manguezais ocorrem em regiões tropicais. São formadas por uma comunidade de gramíneas halófitas, isso é, plantas que suportam um ambiente altamente salino. Um outro conceito importante quando falamos de manguezal é falar sobre estuário. E essa imagem de satélite nos mostra perfeitamente isso. Um estuário é um corpo de água semifechado, que tem conexão com o mar e que recebe um aporte de água fluvial das bacias de drenagem continental. Ou seja, é a mistura da água doce com a água salgada, onde o rio deságua no mar, onde o mar vai ter uma influência no rio e o rio vai ter uma influência no mar. Por que quando a gente fala de manguezal, esse conceito está tão associado? Porque frequentemente em lugares com alta salinidade, como é a nossa costa, os manguezais não conseguem se desenvolver na beira do mar e acabam encontrando salinidades mais amenas em ambientes mais propícios dentro das áreas estuarinas. Um outro conceito importante é o conceito de apicum, ou salgado. Você já ouviu falar? Estas áreas, pelo novo Código Florestal, pertencem ao ambiente manguezal. São denominações utilizadas para designar uma área de solo geralmente arenoso, desprovido de cobertura vegetal, abrigando somente uma vegetação herbácea. É reservatório de nutrientes, mantendo o equilíbrio e os níveis de salinidade e a constância dos minerais. Assim, quando a gente olha de cima, conseguimos ver claramente a diferença entre essas duas feições. Temos o mangue, que é a árvore que compõe o manguezal, e no meio planícies arenosas, que correspondem aos apicuns. Bom, os manguezais estão distribuídos por toda a linha de costa do Brasil, distribuindo-se desde o extremo norte, no estado do Amapá, até seu extremo sul, na cidade de Laguna, em Santa Catarina, correspondendo a aproximadamente 90% da nossa costa. No estado do Ceará, nós temos cerca de 180 quilômetros quadrados de áreas de manguezal em nosso litoral. Destacam-se aí os estuários dos rios Timonha, Coreaú e Acaraú. Os manguezais são ecossistemas extremamente importantes. Destacam-se nisso a sustentação da cadeia trófica, a proteção da linha da costa e por serem filtros biológicos. Essas áreas são tradicionalmente conhecidas por serem área de berçário e abrigo para diversas espécies, inclusive as de interesse econômico. Nos últimos anos, atualmente, tem sido demonstrada a importância desse ambiente para o sequestro de carbono. Isso porque esse ecossistema armazena 5 vezes mais carbono por hectare do que outros ecossistemas florestais. E o seu corte pode causar um grande risco na emissão de gases causadores do efeito estufa.
Apesar de serem protegidos por diversos dispositivos legais, como a Constituição Federal de 1988, que considera os manguezais como patrimônio nacional, e o atual Código Florestal, que os considera como área de preservação permanente, o que na prática observamos é a crescente fragmentação e destruição dos seus recursos naturais, causando profundas modificações na sua fauna, flora e funções ecossistêmicas. Entre os potenciais geradores de impactos, nós temos a retirada da vegetação para diversos fins. O desmatamento pode ocasionar fuga ou morte da fauna associada, lixiviação, que é uma retirada gradativa de nutrientes pela água. Destaca-se também a disposição inadequada de resíduos sólidos, resíduos esses que são depositados e ficam retidos nas raízes aéreas desse ecossistema e que podem ser levados por meio do estuário até o ambiente marinho, prejudicando a megafauna, causando a morte de baleias, golfinhos e tartarugas, assim como a microfauna bentônica, que tem os seus aparelhos bucais entupidos por microplástico, ocasionando a morte desses exemplares e um desequilíbrio ambiental forte. O derramamento de óleo também pode provocar sérios impactos no ecossistema manguezal. Tradicionalmente mais comuns no litoral do sudeste do Brasil, no último ano registramos um grande derramamento na costa nordestina. Esse óleo, ainda de origem desconhecida, chegou aos manguezais, ocasionando muitos problemas ambientais, especialmente por não permitir às árvores respirarem por meio de suas raízes aéreas e causar mortalidade da microbiota associada ao solo, que com isso leva a grandes impactos em níveis ecossistêmicos. E por último, destacamos a ação da carcinicultura sem licenciamento ambiental realizada de forma não sustentável. A devolução dessas águas após o cultivo em áreas estuarinas pode causar eutrofização dos corpos de água, assim como instalação de novas fazendas sem autorização ambiental com corte ilegal da vegetação é crime ambiental pela legislação brasileira, causando grandes mortandades na fauna local e dificuldade das relações de pesca serem estabelecidas pelas comunidades tradicionais. Bom, por hoje é só. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a fauna e a flora desse ecossistema e como remediar essas ações de impacto. Fique ligado no nosso canal. Se você quiser saber curiosidades, também estão as nossas redes sociais. Nelas você vai ver vários conteúdos interessantes sobre o ecossistema de manguezais. Obrigada!